Olá, Ludmila Albuquerque mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Se você está no YouTube, já deixe seu joinha, já se inscreva, já acione o sino, porque esse sininho é o sininho de notificações. Se você não tem muita essa habilidade com o YouTube, esse sino do lado aí da opção em se inscrever, ele é um facilitador para que você possa estar sendo informado pelo YouTube que a pessoa que você curte aí, que você segue no canal, subiu um vídeo, você assiste e garante toda a informação. Então não deixe de acionar e garantir a notificação, de se inscrever, porque é importante para mim, importante que estou aqui fazendo esse serviço gratuito e importante para você que recebe a informação. E se você estiver no Instagram, também não deixe de apertar nesse coraçãozinho aí e, se for melhor ainda, comentar ou salvar ou compartilhar com pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Além de estar ajudando você, você também me ajuda aí com um simples clique, certo? Então é só isso que eu estou pedindo em troca, um simples clique. E aqui eu forneço e transbordo tudo que eu sei. Hoje o material é um material que não é muito normalmente uso, que não é muito de amplo conhecimento. As pessoas normalmente, às vezes, nunca ouviu falar dessa situação. Isso é muito de indústria, muito de fábrica, né? Mas isso também está em posto de gasolina, isso também está em ambientes que, às vezes, você desconhece, o próprio funcionário desconhece, ou a própria empresa, o empregador não contratou um engenheiro, um avaliador para esse tipo de análise, né? O que é a área classificada? A área classificada é uma área que necessariamente em algum momento vai aparecer uma atmosfera explosiva, né? Existe uma possibilidade muito forte. E como que eu avalio isso, Ludmila? Como que eu, antes de descobrir que é uma área classificada ou de imaginar, é para isso que eu estou aqui, né? Para te informar. Então, se você trabalha num ambiente onde existe ali vapores de gás, vapores de combustível, né, de gás, por exemplo, um posto de gasolina, né, acho que vai ser mais claro aqui nesse vídeo, eu já dando os meus exemplos. Um posto de gasolina é uma área altamente classificada, porque o tempo todo você está manuseando ali, então existe aquela zona, aquela vapor ali que você não está enxergando, mas existe uma zona muito forte ali, né, que também por esse plano, por esse estudo de classificação de área, pela zona de risco vai ser classificada em zona 0, zona 1, zona 2. Isso tem toda uma medida de prevenção baseada nessa zona, é feito um plano de ação depois que o engenheiro eletricista e o engenheiro de segurança prepara esse documento para o empregador, certo? Ludmila, vamos lá, me dá mais outro exemplo, que eu não trabalho em posto de gasolina, eu não sou frentista, eu não sou dono de posto de gasolina. Tá bom, você trabalha na indústria de alimento não precisa nem ser tão grande, mas tem um setor onde você faz a mistura dos temperos, você faz a mistura de sal com pimenta, isso também é uma área classificada. Ludmila, tempero é explosivo? É. O mix dele, aquela fricção entre eles no ar também é altamente combustível, altamente explosível, na verdade. Então você tem que ter todo um controle ali, o sistema de instalação de iluminação precisa ser toda a prova de explosão, tá? É uma coisa que normalmente as pessoas não têm noção disso. Eu, como já trabalhei em empresa de alimentos, a gente sabe o rigor que tem que ser num ambiente onde você tem sim uma poeira ali de névoa o tempo todo de tempero, né? De pimenta, de sal, uma mistura ali, porque naquela própria fábrica faz seu próprio tempero, né? Nessas fábricas é feito o próprio tempero sim na própria fábrica, certo? A gente não compra o mix, é feito na própria empresa, existe um setor de temperos. Então isso é uma área classificada. Uma atmosfera explosiva, como eu falei, basta você ter itens, né, gases, poeiras, que ali junto com outros produtos combustíveis possa vir a explodir, né? Então, normalmente quando a gente fala de área classificada, as pessoas pensam que todo espaço confinado, né, que é um ambiente que não foi projetado para seres humanos trabalhar, com a restrita saída e com a dificuldade de emergência caso alguém venha a sofrer algum tipo de mal-estar ou acidente, isso é uma classificação bem rápida de espaço confinado. A gente pensa, todo espaço confinado necessariamente então é uma área classificada, Ludmila? Não necessariamente. Existe sim uma possibilidade de um espaço confinado ter essa forma de caracterização. Ela tem uma atmosfera explosiva, mas existem espaços confinados que não tem uma possibilidade de se formar ali uma área explosiva, né? E aí quebrando algumas polêmicas que às vezes a gente acha que sim, né? Então, toda a área
toda área é classificada, não necessariamente ela precisa ser um espaço confinado, e nem todo espaço confinado necessariamente precisa ser uma área explosiva, certo? E aí, levando em consideração agora as medidas administrativas, as pessoas que estão ali precisam necessariamente ser treinadas, saber do risco que elas têm ali de vida, né? Porque elas estão na fonte, dentro da fonte do perigo, né? Elas estão ali trabalhando o dia inteiro com combustível, com coisas que tem névoa, gases, por exemplo, uma cabine de pintura, seja de mecânica, seja de indústria naval, seja do que for, aquilo é uma área classificada. Por quê? Porque quando você pinta, existe uma névoa ali de químicos que você não está vendo. Então, por isso que você usa uma proteção respiratória. Então, normalmente, um ambiente que tem pintura muito forte, seja pintura por meio de jato de tinta, ou pintura, e seja do que for, você tem ali um ambiente explosivo. Então, você tem que ser uma área inspecionada o tempo todo, monitorada com medidores de gases. Esses medidores de gases não são os medidores normais, eles têm sim um critério de ser a prova de explosão, tá? Então, tem uma medida pela NBR, então esses equipamentos precisam ser. Dependendo da área, todo uniforme precisa ser também a prova de queimadura, de explosão. Dá um exemplo, Ludmila. Por exemplo, eletricista de alta tensão, que trabalha em subestação, ele precisa ser autorizado, ele precisa ser treinado, ele precisa ser capacitado, ele precisa ser habilitado, ele precisa receber periculosidade, porque isso eu já falei, né, nas últimas postagens. Você não está acompanhando, me segue no @ludmila.sms, você vai ver lá que eu tô falando um pouco de periculosidade. Hoje a gente teve uma live, né, para quem não viu também, só buscar ali no feed do meu Instagram, a gente teve uma live com uma engenheira que a gente só falou sobre atividades especiais, sobre periculosidade, sobre insalubridade, o que isso impacta na saúde do funcionário. Então, a periculosidade, normalmente, ela está, assim, dentro de uma zona que é considerada classificada. É uma subestação, é um cabeamento de TV, é uma pessoa que está o tempo todo exposta a uma rede elétrica, próxima de transformadores onde pode gerar um arco voltaico. Então isso você está trabalhando o tempo inteiro dentro da zona ali de perigo, você está dentro da fonte, né? O risco ele é constante. Então quando o risco é constante, você recebe periculosidade e você muito provavelmente está dentro de uma área classificada. Quando é dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, qual é a medida organizacional do empregador e do gestor de segurança? A área precisa ser sinalizada, tanto horizontal com placas, quanto vertical, para poder delimitar até onde que a Ludmila pode chegar, porque ela é engenheira e não é autorizada a passar ali. Eu não fui treinada e capacitada. E um eletricista que sim foi capacitado, ele é habilitado, ele tem registro, ele sabe o que ele faz próximo de um transformador. Então tem toda uma gestão forte em cima, administrativa e organizacional, em cima de áreas classificadas. Áreas que existem também, centrais de gases, né? Trabalhos com solda, muito trabalho de solda. Então, quando a gente tem muita solda na empresa, metalúrgica, construção naval, você tem setores ali onde tem centrais de gases. Então, naquele local é uma área que tem que ser muito sinalizada. Não é todo mundo que pode chegar, eu estou fazendo uma visita, eu vou entrar. Não, a área tem que ser destacada, muito bem informada, dizendo entrada autorizada apenas para pessoas, com a entrada apenas para autorizados, apenas pessoas que têm conhecimento. A gente coloca uma placa bem grande, área classificada, informa. Então, a gestão de áreas que são periculosas, gestão de áreas que são classificadas, que só apenas pessoas que recebem periculosidade ou têm cargo de chefia gerencial pode passar, elas precisam ser muito bem controladas, monitoradas, todo o sistema, né? A prova de explosão. Então, bastante informação, mas que ainda a gente vê empresas que não têm esse estudo. E aí paga a periculosidade para alguns funcionários e acha que isso é o bastante. Não, a medida organizacional ela vai avante. Você precisa ter um projeto, você precisa ter um estudo feito por um especialista, NR10, né? Explica isso, NR33, espaço confinado. Então, garanta que você, ou se você trabalha numa área que você acredita que esteja dentro dessas características que eu disse, busque o seu representante, o seu empregador e exija um estudo de classificação de área, certo? Procure alguém no mercado que tenha experiência, um engenheiro eletricista que já tenha feito outras vezes ou trabalhando numa empresa que tem uma gestão muito forte de área classificada, que trabalha com espaço confinado de uma forma bem constante, certo? A gente tem bastante experiência com isso, já trabalhou em ambientes de indústria de alimentos, onde tem frigoríficos, né, cabines onde não ficam pessoas, mas elas precisam entrar porque fica congelados os alimentos, aí isso é espaço confinado. A gente já entrou em tanques
de navios, entrou trabalho constante de pintura, em cabine de pintura, todo o sistema à prova, né, com monitoramentos fortes, inspeções, análises, cabines de combustível, locais, empresas que têm a sua própria abastecimento de gasolina ou de óleo diesel dentro da empresa, isso também tem que ser um controle constante. Só a pessoa que abastece pode ter controle daquele abastecimento, não pode ter acesso no local que é caracterizado e classificado e bem sinalizado como área classificada, com atmosfera explosiva. Deixe toda a sua comunidade, toda a sua empresa, né, no sentido de toda a empresa informada que é uma área classificada e que ela saiba onde ela está passando. Isso é informação, isso é gestão. A gestão ajuda você porque deixa o funcionário informado e isso evita ocorrências, evita incêndios, evita problemas trabalhistas no futuro e garante aí a tua aposentadoria especial da maneira legal, certo? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido informativo. Caso você tenha qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Se eu não souber, eu vou procurar estudar para te informar, certo? Um abraço!